Bem-vindo, esse é Lovely Talks número 60. Meu nome é Débora Sanders e hoje eu vou te falar 7 estratégias para fazer sua marca ser lembrada. O tema dessa aula é posicionamento de marca, e o Lovely Talks acontece toda terça-feira às 3 da tarde. É o nosso bate-papo semanal de confeitaria além das receitas, e eu vou continuar porque essa live começou, o celular superaqueceu e desligou sozinho. Então eu vou começar fazendo um resuminho do que não ficou salvo para quem entrou agora aproveitar desde o começo, e a gente já retoma com as 7 estratégias. Bom, posicionamento é uma forma de comunicar o valor da sua marca para os seus clientes ou para o seu público-alvo. E não é uma forma revolucionária de você criar uma comunicação do zero. É simplesmente ajudar o seu cliente a refazer conexões ali dentro da mente dele para colocar você em primeiro lugar ou num ranking mais interessante, né, que te ajude a vender e a efetivamente ter resultados financeiros a partir dessa relação entre você e o seu cliente. A gente hoje em dia é bombardeado por informação vinda de todos os lados, e normalmente o que o nosso cérebro faz é categorizar essa informação em grupos. Então você tem o grupo das marcas de carro que você gostaria de ter um dia. Você tem o grupo dos chocolates que você gosta de comer. Você tem o grupo dos confeiteiros que você considera encomendar um bolo no seu próximo aniversário. E aí, quando esse assunto vem à tona, quando esse contexto se torna relevante na sua vida, no seu dia a dia, você vai lá, abre a gavetinha daquela categoria e decide, baseado na sua necessidade, baseado no contexto, qual dos produtos ou das marcas você vai escolher consumir. Normalmente esse é o processo de decisão de compra que todos nós passamos. Um exemplo que eu gosto de dar é quando você pensa assim, vou fazer a sobrancelha, por exemplo. E aí você decide se você vai fazer a sobrancelha com aquela, como é que fala, gente? A designer de sobrancelha, que é a mais sofisticada da sua cidade, porque o atendimento é muito diferenciado, você chega lá, tem um chocolate quente, tem um aroma diferenciado na recepção. Ou você vai fazer com aquela que é mais barata, ou você vai fazer com a que é mais perto da sua casa, ou você vai fazer com a que você sempre faz porque você confia mais nela. Então, assim, baseado na sua experiência de vida, você vai colocando ali na sua caixinha de referências qual é a posição de cada uma daquelas profissionais ou daqueles profissionais que você já utilizou o serviço ou que você já recebeu feedback sobre o trabalho deles, e quando você precisa, você abre lá a caixinha e decide baseado num ranking que a sua mente faz. Isso acontece para todas as categorias de produtos e serviços na cabeça de todo mundo. É claro que o meu jeito de categorizar o ranking das melhores confeiteiras da minha cidade é diferente do jeito que você faz isso, ou que o meu cliente faz isso. Mas o que a gente quer é enviar sinais que sejam suficientemente bons para nosso cliente colocar a nossa marca em primeiro lugar. Porque é melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Esse insight vale você pegar a caneta e o papel e anotar. É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Se faz sentido para você, eu quero que você clique aqui, ó, e mande essa live para outra confeiteira que você sabe que vai se beneficiar de aprender isso. Por que eu falo que é melhor ser o primeiro do que ser o melhor? Porque nem sempre as pessoas escolhem comprar do melhor. Às vezes o melhor para mim não é o melhor para você. Às vezes o melhor em qualidade não é o melhor em preço. Às vezes o melhor em conveniência não é o melhor em qualidade. Só que dependendo da necessidade que o cliente tem, ele vai escolher, independente dessa avaliação de ser o melhor ou não, ele vai escolher o primeiro que vier à cabeça dele e atender aquela necessidade. Então, eu estava dando um exemplo agora há pouco que a gente vai lembrar de quem é a cadeia de montanhas mais alta do mundo, que é o Everest, mas a gente não sabe qual é a segunda. E se você é alguém entusiasta em relação a essa coisa de montanhismo e escalada, mesmo que você escale a montanha número 2 de altura e de tamanho do mundo, eu tenho certeza que você ainda tem planos e sonha em escalar o Everest. Por quê?
o primeiro lugar sempre vai ser referência, sempre vai ser lembrado. E eu quero que você, depois dessa aula, saia daqui tendo nas mãos as ferramentas necessárias para se tornar o primeiro lugar. Ai, Débora, como que eu vou me tornar o primeiro lugar, sendo que eu tenho pouco tempo de experiência, sendo que eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho loja, eu trabalho na cozinha da minha casa, como é que eu vou fazer isso acontecer? A resposta é simples. Você vai escolher um nicho que você seja capaz de ser o primeiro. E assim, é o nicho. Você pode até pensar, ai, mas não tem mercado para isso. Se você escolhe um nicho, você se posiciona bem nesse nicho, você pode inclusive criar demanda para você. Você consegue pensar em alguma empresa que já tenha feito isso? Não precisa ser um nicho dentro da confeitaria. Você pode trabalhar com os produtos que todo mundo já trabalha, tipo bolo, doce de festa. Mas quando você pensa assim, eu vou ser uma confeitaria temática dos anos 50. E aí as suas embalagens, as suas roupas, o seu conteúdo é todo temático dos anos 50. Isso já vira um motivo para você ser lembrada. E se ninguém mais está fazendo isso na sua cidade, já é um motivo para você ser o primeiro lugar na cabeça dos clientes que veem valor nisso. Então percebe como às vezes são... É o que eu falei no começo, não é uma mudança revolucionária na sua comunicação. É simplesmente reajustar as conexões e as mensagens que você entrega para o seu público para ele te enxergar diferente, te enxergar como referência em determinada característica ou determinada qualidade que quando se compara com a sua concorrência, você consegue ficar na frente. Seja desde características físicas do seu produto ou da experiência de compra do seu doce. Então, a embalagem em si, a forma de atendimento, de recebimento, né? O atendimento já não seria a característica física, mas também é uma forma de se diferenciar. Você pode ser conhecida por ser a confeiteira que entrega mais rápido, ou a confeitaria da sua cidade que consegue entregar um bolo de aniversário em 2 horas. Existem marcas que entraram no mercado simplesmente se baseando num atributo como esse. Existe uma marca em São Paulo, eu não sei se tem franquia em outras cidades, chama Make a Cake, que você entra pela loja e é um self-service de bolo de andar, bolo de camadas. Você entra na loja, já tem as massas feitas, os recheios feitos, e a pessoa, você fala lá, eu quero essa massa branca, quero esse recheio de brigadeiro, quero esse granulado em cima. Eles fazem um bolo naked cake, botam um acetato e você sai da loja em 15 minutos com um bolo de festa. O bolo deles é o melhor? Provavelmente não. O bolo deles é o mais bonito? Também não. Não é um bolo com personalização, por exemplo, não dá tempo. Mas é o primeiro lugar quando o cliente pensa em um bolo de festa de emergência. Ou um bolo de festa para agora. Ou um bolo de festa para o aniversário que eu esqueci. Então, percebe como não precisa ser o melhor, precisa ser o primeiro. E é isso que eu quero que você faça. A gente vai... Para ilustrar esse exemplo, a gente vai colocar na nossa cabeça uma ideia assim, ó. Dentro da categoria confeitaria, você vai pensar com a cabeça do seu cliente e analisar dentro da sua região de atendimento, né, quais seriam as possibilidades para aquele cliente. Então, tem a categoria tem a confeitaria que está no primeiro degrau, tem a confeitaria que está no segundo degrau da escada, tem a confeitaria que está no terceiro, tem a confeitaria que está no quarto. Entenda como uma escada com o nível desse ranking que eu estava explicando para vocês antes. Cada categoria vai ter um ranking entre as marcas e os produtos que estão mais bem posicionados ou menos bem posicionados. O exemplo, por exemplo, da categoria de chocolates. Eu estava falando que tem Toblerone, tem Lacta e tem Hershey's. E aí quando você decide, tô com vontade de comer um chocolate, eu sei que no supermercado vende Toblerone, vende o Lacta da Lacta e vende o Cookies and Cream da Hershey's. No contexto de hoje eu não quero gastar muito dinheiro, qual é que eu vou comprar? Provavelmente o Hershey's vai estar mais barato.
Ah, mas já é outro dia, agora eu tô decidindo que eu quero comer um chocolate, mas eu não quero nada muito doce. Ah, então eu vou escolher o Toblerone. Ah, hoje eu quero algo que derreta na boca. Ah, então vou escolher o Laca. Percebe que o ranking ou a escada pode mudar, a posição das marcas ali naquela escada podem mudar de acordo com a categoria ou com, não com a categoria, mas de acordo com o contexto, né? Com o consumo, o momento de vida e a forma que o seu cliente consome aquele produto. E aí entra a grande vantagem, porque nessa dança das cadeiras, você consegue competir com pessoas que têm mais experiência, que têm mais dinheiro, que têm mais seguidores do que você. Basta você encontrar o nicho que te posiciona no primeiro lugar dessa escada. E aí, entender aonde você está na escada te ajuda a definir as estratégias, que é o core dessa aula, né? Deixa eu até digitar aqui. O foco dessa aula é exatamente esse. A gente definir as estratégias para fazer com que o nosso cliente lembre de nossa marca, de nossos produtos, mas sem ter que bater de frente com os grandes. Porque se a gente não é grande, a gente não vai conseguir. Tem uma estratégia que intencionalmente você bate de frente. Mas é uma das estratégias, das 7 que eu vou falar aqui pra você. Então, o que eu quis falar nesse começo é justamente que existe possibilidade para todo mundo se dar bem. Entenda que você escolhendo o seu nicho, entendendo como a cabeça do seu cliente funciona, entendendo em que posição na escada ou no ranking você se encontra. E, mais importante de tudo, não dá para você atender todo mundo, então é ok ter concorrência, porque a concorrência vai atender as pessoas que você não consegue atender. E as pessoas que você consegue atender, a gente vai trabalhar para você ser a primeira opção delas. Então, tudo bem. Eu não consigo atender todas as pessoas que querem comer bolo de aniversário na minha cidade. Mas as que querem um bolo de aniversário feito à mão por uma pessoa com experiência, que já passou por reality show, que tem treinamentos específicos para isso, eu vou atender. E vou atender muito bem para continuar sendo o primeiro lugar dela toda vez que ela pensar nesse nível de refinamento e posicionamento para aquele produto, para aquela categoria de produto. Faz sentido? Então, dito isso, a gente agora vai falar sobre as estratégias, tá? Quero que vocês encaminhem essa live, porque essa parte agora é a parte prática, mão na... Ó, eu fiz até a anotação. A parte prática, mão na massa. Manda essa live para outra confeiteira, para ela saber que a gente tá falando aqui sobre isso. Aproveito para deixar já o convite toda a terça-feira, 3 da tarde. Eu tô aqui ou no YouTube. Fiquem de olho nos stories que eu aviso, pra gente fazer o nosso bate-papo semanal sobre confeitaria além das receitas. Se você não me conhece, quando terminar aqui a live, você recebeu o convite de alguém, quando terminar aqui a live, você vai no meu perfil, Débora Sanders, dá uma olhada lá, que eu falo muito sobre branding, marketing, negócios, gestão. Claro, de vez em quando tem receita também, porque eu tenho uma confeitaria, eu trabalho com bolos em buttercream, mas a minha formação original, há muitos anos atrás, antes de ser confeiteira, era na área de marketing. Eu trabalhei mais de 10 anos no mercado corporativo nessa área, e eu gosto de juntar essas duas coisas porque a receita é 50% só do nosso trabalho. Se você faz uma receita, mas não sabe precificar, esse é o caminho mais rápido para sua falência. Se você sabe precificar, faz uma receita, mas não sabe vender, não adianta de nada, você só tem um hobby. Se você não tem cliente, você só tem um hobby, tá? Então, toda terça-feira eu tô aqui pra abrir os seus olhos. Vou falar assim de forma educada, carinhosa. Vou abrir seus olhos pra toda essa realidade que tem por trás do glamour, dos doces maravilhosos que a gente entrega para os nossos clientes. Vamos falar então das 7 estratégias para você se posicionar na mente do seu cliente. Estratégia número 1. Cadê meu papel? Através das características do seu produto.
Quando eu falei agora que, eu sou confeiteira que faz bolos em buttercream personalizados sob encomenda, eu tô aproveitando das características do produto que eu entrego, que são muito específicas, para me posicionar na sua cabeça. Quando você pensar bolo em buttercream, eu quero que você pense em mim, eu quero que você lembre de mim. Isso acontece com qualquer produto. Quando você pensa por exemplo, no Fusca. O Fusca e sei lá, a Blazer. Gente, eu sou péssima de carro. Esses carros devem ser até fora de linha já. O Fusca e a Blazer é um carro grande, tô pensando num carro grande. Um Jeep. São carros que te levam para o destino que você precisa ir. Só que eles te levam de uma forma diferente, eles têm características diferentes. Um vai ter mais conforto, o outro vai ter mais tração, um vai gastar mais gasolina, outro vai gastar menos gasolina. Eles são concorrentes? Sim, só se você considerar o transporte, mas não se você considerar as características do produto. E tem público para comprar o produto A e o produto B. Era o que eu estava falando para vocês antes. Tem público para atender. Não vale rir dos exemplos de carro. Isso aqui é uma live de confeitaria, ok? Tem público para atender. Tem que ter indústria e empresas que atendam o público A e o público B, porque a pessoa não vai mudar o estilo de vida dela para se adequar ao produto que você vende. Ou você se adequa para o nicho que você percebe que existe potencial ali para vender, ou vem alguém e vai cuidar disso, tá? Lembrando, você não consegue vender para todo mundo. Não dá para agradar a todos. Então, as características do produto são essas. Já são uma forma de você se diferenciar e se fazer lembrar. Podem ser características físicas e também podem ser características não tão tangíveis assim. Então, falando em confeitaria, vamos supor que eu vou numa confeitaria que é toda rosinha, toda frufruzinha, com a parede cheia de flores, que isso é uma tendência. Tem muita confeitaria, pelo menos aqui na minha região, tem muita confeitaria que é assim. Tudo rosa, muitas flores, aqueles sofazinhos tipo o canto alemão, né, que é embutido assim na parede. Várias são assim, iguais. Visualmente elas são iguais. Aí você vai provar o sabor do produto, é a mesma coisa. Nutella, ninho, morango. Só que aí tem uma confeitaria que tem um cheirinho de lavanda com limão siciliano quando você tá entrando. E as outras não tem. O que acontece? Você vai lembrar dessa, provavelmente, mais do que das outras. Porque lembra que eu falei a bolha da comunicação, né? Se a gente como marca consegue furar a bolha que cega o nosso cliente e faz tudo que ele recebe de informação dentro da nossa categoria virar ruído, o que se destacar pode ser suficiente para te fazer ser lembrada, para te fazer se posicionar num nível acima, num degrau acima da sua concorrência. Então, as características do produto podem estar envolvidas no produto em si, mas também na experiência do produto, de consumo daquele produto, ou na própria experiência se você vende um serviço. Então, essa é a primeira estratégia para diferenciação nas características do produto. Segunda estratégia, os benefícios do cliente quando ele consome o seu produto. Um exemplo que talvez não seja tão óbvio, mas quando eu vim falando agora da experiência de você entrar numa confeitaria, ela é toda rosa, e tem o sofazinho confortável, e tem o lugarzinho instagramável. Sabe qual pode ser um benefício que te diferencie da sua concorrência, se você tem uma loja física? O fato de você ter ou não estacionamento. Isso é um benefício que você oferece para o seu cliente, não está ligado ao seu produto, mas te posiciona como primeira opção. Vamos aonde hoje comer um docinho? Não vou lá naquela loja não, que ali é num bairro estranho, não tem onde estacionar, é perigoso. Não, então vamos naquela outra que fica no shopping, por exemplo. Então, o benefício de estar num local mais bem localizado ou mais seguro é um diferencial que agrega valor para a experiência do cliente e automaticamente te ranqueia melhor dentro desse contexto para aquele nicho, para aquela categoria de pessoas que levam em consideração a segurança, certo?
Isso eu estou falando dentro do exemplo da confeitaria, mas isso vale para vários nichos, para várias categorias, que nem o exemplo que eu dei do carro. Agora eu tô falando dessa experiência do estacionamento, mas você é um salão de beleza. Não importa se seu serviço é bom, se seu preço é bom, se você serve cafezinho, se para o cliente é importante ter um lugar para estacionar. Aí ele acaba escolhendo outro lugar, tá? Então percebe que as estratégias que eu tô trazendo aqui não são isoladas e únicas para o nicho de confeitaria, mas existe um conhecimento sobre posicionamento de marca que a gente consegue aplicar dentro da nossa categoria. Eu comecei a live falando, a live que deu errado aqui, que o celular fechou, falando sobre o livro que se chama Positioning, que em português é posicionamento. É um livro super fácil de ler, é um da capa branca com vermelho, e é pequenininho, e eu fiz essa aula baseado nessa literatura. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, dá uma olhada, compra esse livro e você consegue... Você acha até resumos dele na internet e você consegue se aprofundar nisso, tá? Já falamos de 2, características do produto e benefícios para o cliente. Terceira forma de se diferenciar, que normalmente é a única que as pessoas pensam, a primeira que as pessoas pensam, é o preço. Existem marcas que são lembradas por serem muito caras. E existem marcas que fazem questão de se posicionar como a melhor opção quando o assunto é preço, o melhor preço. Isso é posicionamento. Quando eu dei aula de precificação, que eu já dei várias aqui, lá no YouTube tem aula gravada também, se você tem dúvida em precificação, procura lá, Lovely Confeitaria, Débora Sanders no YouTube, bota precificação, você já acha a aula, é a Lovely Talk 55. Eu expliquei isso. Precificar é se posicionar. Não é porque... É por isso que me irrita demais quando eu vejo professora na internet falando assim, ó, pega o preço dos seus ingredientes e multiplica por 3. Se eu fizer isso, todo mundo na minha cidade vai ter o mesmo preço. E aí, todo mundo que usa leite moça, chocolate Calebo e creme de leite Nestlé vai ter o mesmo preço de brigadeiro. Porque vai pegar os mesmos ingredientes, comprar na mesma cidade e multiplicar por 3. Claro, dadas ali as devidas proporções, né? Que eu posso comprar no supermercado A e você no B. Mas isso não gera um negócio. Isso é burrice. Precificar assim é burrice. Por quê? Porque preço, além de ser a forma de você garantir lucro para o seu negócio, então tem que ser bem feito, tem que ser na ponta dos dedos, também é posicionamento. Então, pode ser que se eu vender um brigadeiro a R$5 seja suficiente para pagar os meus produtos, meus insumos, pagar minhas contas, pagar meus funcionários e ter lucro. Mas, se eu estou localizada dentro do shopping JK Iguatemi, em plena Avenida Faria Lima, se eu cobrar R$5, o cliente vai passar e vai pensar, nossa, isso aí deve ser ruim, porque nada nesse shopping é menos de R$10. Como é que eu vou ignorar o posicionamento da minha marca, o posicionamento da minha empresa e do meu produto dentro do mercado, dentro do contexto que eu estou localizada? Não existe essa possibilidade. Então, preço é posicionamento. Você acha que uma bolsa da Gucci é necessariamente melhor do que uma bolsa da Arezzo? Nunca fiz essa comparação, mas as duas servem para carregar seus itens pessoais. As duas provavelmente devem ter ali seus 5, 6 anos de vida útil. Não sei, gente, tô chutando. Mas, exemplo, tá? Só que no fim das contas, a bolsa da Gucci começa em R$15 mil. E a da Arezzo é a partir de R$500. Por quê? Porque a Gucci é esperado que ela seja cara. Ela carrega uma identidade ali de marca, de valores, de criação daquele design, daquela ideia, que nem é tão tangível assim, mas que foi comunicada para o cliente como sendo uma coisa posicionada, diferenciada, de forma diferenciada. Se eu vi uma bolsa da Gucci a R$500, eu vou achar que é falsificada. Vou ou não vou? Você provavelmente também. E uma bolsa da Arezzo a R$15 mil, eu vou achar que a Arezzo ficou doida, vai à falência. Então entendam que posicionamento também passa por você decidir uma estratégia de preço. Assim como chega no Black Friday, tem marcas que você espera que elas façam promoção.
Mas tem outra, eu não faço promoção de Black Friday, não só por causa de posicionamento, mas porque o meu entendimento é que um produto artesanal, engasguei, um produto artesanal não faz sentido ser nivelado com um produto manufaturado. Eu não tenho escala para vender mais quantidade só porque é Black Friday, então eu não vou diminuir minha margem porque eu não vou ganhar em quantidade, eu não tenho capacidade. E isso me posiciona como uma marca que o cliente pode esperar que não vai comprar de mim com desconto nenhum. Deixa eu ver uma marca que sempre faz desconto, gente. Tem supermercado, né? Supermercado de bairro que vende pra massa, normalmente os anúncios do supermercado são assim: aproveite só hoje, ovo, R$12, carne, colchão mole, 50% de desconto na segunda peça. É um posicionamento. Compre da gente porque a gente tem o melhor preço, tá? Então, consegue enxergar os extremos e aí você tem que decidir dentro do seu mercado se você consegue se posicionar por preço. O que a sua concorrência está fazendo? O que você consegue fazer diferente? Porque o posicionamento é muito baseado, essa estratégia de ser lembrado é muito baseado no outro. É o cliente que vai ter que lembrar e no universo entre você e a sua concorrência, como você vai ser, o cliente vai te pensar longe da concorrência, né? Vai te tirar ali do meio e te colocar num pedestal. Você tem que escolher como é que você vai fazer isso. E se você não souber o que a concorrência está fazendo, você não consegue ser assertivo nessa decisão de qual estratégia seguir, tá? Então vamos continuar. Diferenciação do produto, diferenciação da experiência do cliente ou dos benefícios que o cliente tem, diferenciação no preço, o posicionamento através do preço. O próximo, uso ou aplicação do produto. Essa é bem legal porque não é intuitivo. Então deixa eu dar um exemplo. Você pode se diferenciar da sua concorrência posicionando o seu cliente, posicionando o seu produto na mente do seu cliente de uma forma que não tenha a ver com a sua categoria. Por exemplo, você vende suplemento, tipo Whey Protein. A maioria das marcas da indústria vão fazer uma embalagem, um anúncio, vão ter um Instagram que falam sobre os benefícios de tomar suplemento. Deixa você mais forte, dá saciedade, ajuda a ganhar massa muscular. Fala desses atributos que são muito óbvios, né? E são muito importantes para quem toma suplemento com esse foco atlético, foco de performance e esporte. E fisicamente ter um resultado. Mas e se eu quiser me diferenciar e falar assim, não vou falar o que toda a concorrência está fazendo, vou falar diferente. O meu Whey Protein é uma ótima opção para quem não tem tempo de tomar um café da manhã saudável. O café da manhã é a refeição mais importante. E aí você começa o dia com uma xícara de iogurte, bate com Whey Protein, você tá saciado e alimentado. Então, esse produto aqui é perfeito para quem tem uma vida corrida e não quer deixar de lado a nutrição e a alimentação e quer garantir sem dor de cabeça, sem ter que se preocupar, sem perder tempo de manhã, quer garantir passar a manhã toda alimentado e só se preocupar com isso na hora do almoço. Percebe a diferença? Eu consigo vender o mesmo produto, mas posicionando ele para um público diferente ou com um uso diferente do que a minha concorrência está fazendo. Certo? Próxima característica. No final eu repito todas pra gente não ficar muito indo e voltando. Próxima característica é se posicionar como um produto de qualidade ou de luxo. Esse aqui é diferente de preço. Quando eu falo do preço, é você se comparar com... Você se compara não. Quando o seu cliente compara o seu preço com o do seu concorrente. Quando você se posiciona como um produto de luxo, você nem fala do preço. Você vai vender a experiência de consumo daquela marca. Por exemplo, hotéis de luxo,
um relógio, sei lá, nem sei marca de relógio, um relógio Rolex. Você não vai ver a propaganda dizendo assim, olha, o relógio Rolex não atrasa, tem aqui uma tecnologia que nunca atrasa. Eles não vendem isso. Eles vendem o quê? O cara bonitão usando lá o relógio num iate na Costa Amalfitana, na Itália. Então, assim, o posicionamento de luxo ou de extrema qualidade é aquele que o cliente não se preocupa com o valor, com o preço que ele vai pagar. E a marca se posiciona assim sabendo disso. Então ela vai explorar todo o universo da exclusividade, o universo da diferenciação através da qualidade. Não quer dizer que não tem público para baixa qualidade, mas ninguém se diferencia por ser baixa qualidade, tá? Então por isso que essa categoria especificamente é a diferenciação pela alta percepção de alta qualidade, que é na confeitaria o que a gente faria, por exemplo, falando de Callebaut. Só que hoje, um passo antes, tem muita gente que fala assim, meu preço é mais caro porque meus produtos são de qualidade. Não é exatamente disso que eu tô falando, porque assim, o seu cliente que paga um preço médio ali que o mercado tenha para produtos feitos, por exemplo, com chocolate nobre, ele não espera que você esteja usando chocolate fracionado. Então, comunicar que você usa chocolate nobre nem é diferencial. Mas assim, quando você vai ver aqueles concursos de ovo de Páscoa, que sempre tem, que a revista Veja elege os melhores ovos de Páscoa do Brasil, por exemplo. Tem umas coisas, gente, que você compra porque você quer dizer que você comprou, porque você quer dizer que provou aquele produto. Não é porque vale aquilo. Não é porque é chocolate belga. Então, assim, eu fiquei super... Tem uns que eu não sei nem como é que a pessoa compra. Aquele Stefan B.A. é super caro. Eu não tenho vontade de comer, mas eu tenho vontade de ir na loja, ver como é que é feito e tal. E eu tenho certeza que se eu ganhasse, eu ia perceber o valor e ia achar o máximo. O próprio Copenhagen, os produtos nem sempre são gostosos e é assim, completamente fora da realidade. O preço baseado nos produtos com qualidade, ou com ingredientes parecidos, mas feitos de forma artesanal. Mas eu ia falar, eu fiquei alucinada num que a Mica fez. Pra quem é da área de confeitaria, a Mica é uma loja de chocolates que tem em São Paulo e eles só trabalham com chocolates. E assim, eles têm bombons com muita técnica. Os bombons não são caros. É caro pra um bombom, mas é acessível. As pessoas conseguem comprar um bombonzinho assim, custa R$6. Então assim, não é o fim do mundo. Você consegue ter acesso à marca, mas é um produto Prime. Você não compra todo dia. E aí o ovo de Páscoa mais simplesinho custava R$200. De 2 cascas assim fininhas colocadas. E eu pensei, gente, eu queria provar esse ovo só pra ver se é tudo isso mesmo. Então assim, eu não comprei por causa do frete. Se eu morasse em São Paulo, provavelmente, porque o frete ficava mais caro que o ovo, mas se eu morasse em São Paulo, provavelmente eu teria comprado. Quer dizer que eu valorizo o luxo? Não, mas que na Páscoa, considerando a minha característica de consumo, que sou uma pessoa que trabalha com doces, eu não queria comer o que eu faço. Eu queria comer algo tão diferente que só essa experiência ia poder entregar. E nesse caso, não importava o preço que custava. Na verdade, no meu caso, importou porque eu não comprei. Mas entendam que existe esse tipo de cliente, que ele compra independente do preço, e sim pela experiência que aquela qualidade ou que aquele posicionamento de luxo traz pra ele. É aquela coisa, você vai viajar pra Maldivas, vai gastar milhares de reais. Começa com a passagem, já é uma passagem caríssima. Depois, quando chega lá, você já tem todos os outros gastos. Você pode escolher ir de primeira classe, ou você pode escolher ir de econômica. Os dois vão te levar pro destino Maldivas, e você vai postar lá no Instagram, você linda e maravilhosa nas Maldivas. A experiência de como você vai chegar até lá fala muito sobre o tipo de consumo, o tipo de cliente, o tipo de entendimento que você tem sobre essa experiência. Se você valoriza mais o luxo, se você tá indo, mas ainda assim o seu foco é gastar pouco, enfim. Cada cliente vai ter uma forma de enxergar a oferta de produtos e serviços dentro daquela categoria, baseado nas expectativas e na história de vida de cada um, ok?
Próxima estratégia é a estratégia da competição. Essa é muito legal, porque essa vocês já viram acontecer. Sabe quando a Pepsi fala assim, faz uma propaganda dizendo assim, não tem Coca, só tem Pepsi, pode ser? Eles nem usavam o nome da Coca, né? Essa propaganda faz uns anos já que passou, mas era... A pessoa chegava no restaurante, sentava assim, aí o garçom perguntava, vai querer alguma coisa? Aí o cliente falava assim, tem Coca? Mas eu acho que ele não usava o nome Coca, eu não vou lembrar. Mas digamos que ele falasse assim, tem Coca? Aí o garçom falava assim, não, só tem Pepsi, vai querer? A Pepsi aceitou a posição de segundo lugar no ranking ali de refrigerantes e usou isso para se projetar como referência. Lembra que eu falei que não é bom ser segundo lugar? Não é... Ninguém quer ser segundo lugar porque não é lembrado, só que quando ela se associa com o primeiro lugar, ela virou assunto, ela virou referência, ela causou um burburinho e fez as pessoas quererem provar, quererem parar para ouvir a palavra da Pepsi. Isso não é a primeira vez que acontece. Lá nos Estados Unidos tem algo parecido que aconteceu há uns 20, 30 anos, mais, acho que uns 30, 40 anos atrás. Nesse livro que eu tava contando pra vocês, eles falam dessa história. A Hertz, que é uma empresa de aluguel de carro, era o primeiro lugar de número de carros alugados na indústria de rental cars lá nos Estados Unidos. E em segundo lugar era a Avis Rental Car. E a Avis começou a circular nos jornais e nas revistas da época um anúncio que dizia assim, nós não somos o primeiro lugar. E é justamente por isso que você deveria contratar o nosso carro, o nosso serviço, e não o do primeiro lugar. E aí chama a sua atenção, né? Você fala, nossa, que estranho, eles fazem questão de dizer que não são o primeiro lugar. E aí sabe como é que eles continuavam? Era assim, justamente por não sermos o primeiro lugar, a gente tem que trabalhar mais duro para te conquistar. Quem é primeiro lugar não se importa se o lixinho do carro tá sujo de bituca de cigarro. Quem é primeiro lugar não se importa se o estofado tá cheiroso, mas a gente não tem espaço para ignorar esses detalhes. Então, a sua experiência com a gente vai ser muito melhor do que se você comprar ou alugar do primeiro lugar. Depois disso, eles cresceram e, se eu não me engano, eu não sei quanto tempo depois, eles conseguiram passar. Porque eles viraram referência mais até do que o primeiro lugar. O primeiro lugar tinha fatos, tinha dados que comprovava. Esse começou a ser uma escolha voluntária dos clientes, escolher eles, porque o pitch de venda foi muito eficiente. Então, entender aquilo que eu estava falando da escada, né? Entender a sua posição no ranking te ajuda a olhar para quem você quer se associar. Não é bater de frente. Comecei a live falando disso. Tem como você concorrer de igual para igual, escolhendo o nicho que você consegue se diferenciar de grandes players do seu mercado. E se você não conseguir, se não tiver um nicho específico, se você não conseguir ser melhor em uma característica, então seja a segunda melhor e use a referência para dizer, a gente não é eles, a gente não é essa outra marca aqui, eu não sou essa confeiteira aqui que tem 30 anos, mas eu consigo te atender no mesmo dia. Eu não sou essa confeiteira que faz os doces com Calebô, mas eu uso um chocolate que não derrete na mesa. Não que o Calebô derreta, mas percebe que você consegue se beneficiar de uma associação com referências do seu mercado. Se o seu cliente sabe que ele é o primeiro lugar, você não está fazendo propaganda do outro. Você está falando algo que é um fato. Você não está usando o seu espaço, usando a atenção do cliente para direcionar o seu tráfego, o seu fluxo para outra marca. Não, a outra marca já tem a atenção. Você está agora chamando para você, tá? Então essa é uma estratégia que pode funcionar. Pensa direitinho, com intenção, como que você pode trazer isso para sua realidade. A próxima, acho que agora a gente já tá na 7ª. Né? A próxima é o tipo de uso do produto. Eu falei mais cedo da aplicação na vida do cliente, como ele usa o seu produto. Aqui especificamente
não é um produto que você muda a forma de vender ele, mas é um produto que você consegue diferenciar para um nicho muito específico. É o caso, por exemplo, de uma confeitaria vegana ou de uma confeitaria sem açúcar, sem glúten. Então essa é uma forma de se diferenciar. Se hoje tem muita gente na sua cidade fazendo bolos em buttercream e você sente que tá perdendo fatia do mercado, não vai bater de frente falando assim, o meu buttercream é mais gostoso, meu buttercream é mais barato, se esse tipo de diferenciação não serve pra você. O que você pode fazer é bolos em buttercream baby friendly. Tem aparecido muito pra mim anúncio de bolos baby friendly, que é um bolo que você pode vender para crianças abaixo de 2 anos, porque não usa produtos que são proibidos, né, que não são recomendados para essa faixa etária. Existem cursos hoje em dia só sobre isso, tá? Uma coisa super específica, eu trabalhava só com bolos, com encomendas. O que é que eu resolvi fazer? Dar aula de gestão. Em vez de eu ser professora dos bolos que eu fazia, quando eu vi que tem muita gente dando aula de receitas, eu resolvi ser professora e mentora de negócios, de gestão e marketing para confeiteiras. Eu escolhi um nicho muito específico, mas que eu consigo entregar e me tornar referência, porque eu tenho a bagagem a meu favor, eu tenho a minha experiência. Eu tô aqui falando pra vocês, minha loja tá aberta, tá vendendo. Eu tava na produção, organizando compras mais cedo. Então eu consigo me diferenciar com a minha história, escolhendo um nicho específico, com a minha história, com a minha experiência, escolhendo um nicho específico que vai enxergar valor e me colocar como referência dentro daquela categoria. Certo? Faz sentido? Deixa eu recapitular então, ó. Primeira forma de estratégia para você ser lembrado, se diferenciar nas características do seu produto. A segunda, nos benefícios que você entrega para o seu cliente. A terceira, preço. A quarta, uso ou aplicabilidade do produto. A quinta, qualidade e luxo. A sexta, competição, se associando, né? Não bate de frente, se associa. E a sétima, o grupo que usa o seu produto de uma forma mais específica. Um grupo específico que tem acesso ao seu produto depois que você resolve posicionar ele como diferenciado. Essas são as 7 estratégias que eu trago para você hoje. Se você não começou a live comigo desde o princípio, assim que eu salvar aqui, você assiste de novo e vai anotar por que é importante se diferenciar, de onde vem esse conceito, como é que o seu cliente pensa, para você decidir qual dessas 7 estratégias você consegue, a partir de amanhã, já implementar no seu dia a dia, na sua operação. Isso serve para você que trabalha com produtos sob encomenda, para você que trabalha com vitrine de loja. Eu dei meu exemplo de professora, como é que eu uso essas estratégias dentro do meu nicho, e eu quero que você coloque essas ideias em prática. Semana que vem, terça-feira, eu tô aqui de novo. Eu queria fazer uma selfie. Vamos tirar uma selfie? Vocês me marcam lá? Porque eu perdi a primeira parte da live. E aqui eu tenho medo de mexer e também sair antes. Então, vou fazer uma posiçãozinha assim pra gente tirar uma selfie. Vamos lá. Se você gostou dessa live, me manda nos comentários, eu vou deixar salvo, você vai lá dizer, foi maravilhosa, tive vários insights, e eu te espero terça-feira que vem às 3 da tarde para mais um Lovely Talks. Até lá, tchau, tchau!